Salve Maria! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Imaculada Cast, o podcast da nossa paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Novo Horizonte. Estamos aqui de novo, agradecemos o feedback de vocês que gostaram do primeiro vídeo e hoje o papo vai ser especial. Hoje eu estou com a conselheira paroquial e a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da nossa comunidade que se foi tornando essa paróquia tão bela. Então, a gente tem muita coisa para comentar hoje, a gente tem muita conversa pela frente, tem muito papo, tem muita informação, tem muito conhecimento. E de início eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo, façam com que ele chegue mais e mais longe. Para aquelas pessoas que não viram o nosso primeiro episódio, acompanhem, a gente vai estar deixando o link na descrição e o cardzinho aqui também em cima para que vocês acessem. E pedimos a vocês que compartilhem em todos os grupos, postem em todas as suas redes sociais. E sigam também, os nossos canais oficiais, que é Imaculada Conceição em todas as redes sociais. Então, essa convidada que trouxemos hoje, ela é muito... Eu já falei que ela é vice-coordenadora, eu já falei que ela é conselheira, né? Falou. Então, vamos lá. Então, dado esses recados, esses avisos, eu quero passar a palavra para ela agora. Se apresente para o pessoal, conta um pouquinho aí. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui, para falar um pouco da nossa paróquia. Meu nome é Maílza, hoje eu estou como conselheira paroquial. Que incrível, muito bom receber a senhora aqui, seja muito bem-vinda. É uma honra ter a presença da senhora aqui dando essa entrevista, passando um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Tem muita gente que está curiosa, né? Então vamos para a primeira pergunta. Por favor, Maísa, nos conte como surgiu a paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Deixa eu começar do início, de comunidade, falar da comunidade. Tudo começou, no Indaiá, Você sabe que Sim. A história começou no Indaiá, quando o senhor João Bernardino de Souza, ele era morador de lá e a padroeira de lá era Nossa Senhora Imaculada Conceição. E não sei se foi um desentendimento, ou foi alguma coisa que aconteceu, ele resolveu vir para essas terras e aqui formar um povoado, como ele dizia na época. E a primeira coisa que ele quis fazer foi uma igreja, Então, ele foi até meu avô, pediu a terra para que fosse feita a igreja e ainda brincou com meu avô, Você vai dar o pão e vai dar o castigo também, porque a gente quer o serviço, para vir limpar. E aí meu pai conta que eles, ficaram felizes porque até gostavam de vir, para trabalhar. Enquanto isso, se passasse algum carro nessas estradas, eles via pelo menos o carro passando, E quando a gente escuta essa história dessas terras, são essas terras que estamos aqui nesse momento aqui, sim, apresentando, sim. fazendo esse podcast. Então, é uma história presente, Não é uma história distante, é uma coisa mais aqui. E como foi esse processo? Como foi essa caminhada, Como foi que aconteceu? Isso. E aí eles, vindo, limparam o terreno, fizeram, umas casinhas de bagaço, contam-se que eram umas casinhas de bagaço, onde eram feitas os leilões que eles davam o nome de domingas, Então, todos os domingos eles reuniam, não tinha celebração da palavra, porque não tinha nem quem celebrava, Então, eles rezavam o terço e logo em seguida tinha os leilões, para arrecadar fundos para a construção da mesma, Sim. E sobre esse pouco que a senhora contou, pode-se dizer o que foi que mais marcou esse processo, o que é mais memorável nessa caminhada? Então, eu acho que a união, Assim, pelo que eles contam, era a união deles, Porque juntava todos mesmo e eram animados, Era 9 noites e eles vinham da zona rural, como podemos dizer assim, sim, agora, sim. Porque tudo ainda era... não era rural ainda, mas eles vinham e acampavam mesmo aqui para que acontecesse tudo isso, os leilões, acontecesse as novenas, Eles chamavam de novenário e aí ficava aqui. Tinha gente que diz que ficava os 9 dias sem nem ir na casa, Era engraçado isso, É muito incrível e realmente o que a Sim. senhora falou, esse senso de união, esse senso de comunidade, é o que nós, na festa, na novena, que vai acontecer, do dia 28 até o dia... do dia 29 até o dia 8. É justamente isso. O pessoal vindo de todos os lugares, se reunindo aqui para viver esse mesmo espírito
de 50, 60 anos atrás? Sim, é a nossa fé, né? Isso. Então, e esse período foi, né, terminado, construiu a igreja, e aí foi, né, construindo, e hoje se tornou, né, esta cidade, esta paróquia, né? Mas antes foi 60 anos que nós tivemos, né, com a presença dos franciscanos. O primeiro padre que celebrou a Santa Missa aqui foi o Frei Arthur, né? E então, depois dele vieram vários outros franciscanos, né, como Frei Urgulino, Frei Luciano, Frei Moisés, Venâncio, Frei Cornélio, né? Ontem até foi lembrado dele aqui, né, na missa da conferência, Frei Aurélio e Frei José Silva. Aí foi vários, né? Muitos padres, muitos franciscanos passaram por aqui. O que eu me recordo é Frei Urgulino, que ia lá em Indaiá, peguei a infância minha lá também. Justamente, né? E foi 60 anos, né, de caminhada com os franciscanos. Assim, a gente deve muito a eles, porque o que nós aprendemos, o que nós somos hoje, né, como paróquia, nós devemos a eles, né, porque nos ensinaram muito, né, nos prepararam, né, para se tornarem paróquia. Verdadeiros pilares, sim, né, dessa nossa igreja. Sim. E assim, nessa história, eu lembro de um padre que eu falo que foi um anjo que passou por aqui, né? Ele chama Padre Eduardo. Inclusive, eu já perguntei vários outros que passam por aqui, se não conhece, e ninguém sabe, né? Mas esse Padre Eduardo, ele passou por aqui uma única vez. Celebrou um domingo de manhã, e não me lembro que encontro que estava tendo aqui na nossa paróquia, né, na nossa comunidade. Eu só lembro que nós, um grupo de mulheres, estavam cozinhando aqui para esse encontro. E ele entrou e falou: vocês são tão organizados, vocês têm tudo para se tornar paróquia, por que vocês não começam a se organizar? Começam a construir a casa paroquial, porque aí fica mais fácil. E a gente sem noção nem de como começar, e ele ainda deu sugestões, né? Ele falou: começa a fazer a campanha, por exemplo, domingo será o domingo do óleo, né? No próximo será do leite condensado, do feijão, e aí vai, né? Sim, esse homem era muito visionário, né? Porque estava pensando na frente. Ele e aí ele ainda falou: e por que vocês fazem as festas da padroeira no mês de setembro? Porque até então as nossas festas eram em setembro. E eles diziam que era por causa do tempo de chuva. E esse padre falou isso para nós: muda para o dia dela. Mas nós falamos: mas é tempo chuvoso, padre, né? Ele falou: não importa, é o dia dela. Ela vai preparar tudo e vai fazer com que tudo dê certo. E nós, né, ali na cozinha, toda empolgadas, começamos mesmo. E aí começamos a conversar, vamos nos unir, e fizemos carnês, aí começamos as campanhas para a construção da casa paroquial. Claro que primeiro foi o terreno, né? Sim. Aí a gente pediu meu tio, porque ali onde é a casa hoje, né? Nós pedimos, e aí ele doou o terreno, e essa campanha começou, e nós lutamos, né? Foi um trabalho bem de formiguinha, como diz, mas cada dinheirinho era aplicado lá na casa, né? Graças a Deus, não demorou, foi muitas doações e conseguimos fazer aquela bela casa, né? Sim. Onde hoje os nossos sacerdotes vivem tranquilamente, né? Graças a Deus. Então, pessoal, a nossa conversa está muito boa, o assunto está só rendendo, mas nesse momento eu queria fazer um pequeno intervalo para agradecer essas nossas... Não fala, quando eu falar Posto União, você fala Posto União. Só que aí você fala, já começa no próximo. Posto União, Central, né? Rafa H. Posto União, você fala... Então, pessoal, a nossa conversa está rendendo, o nosso assunto está ficando bom, não é, Maia? Sim. Agora tem um nome difícil demais de falar. Ai, meu Deus do céu, você, Vitor.
Então, pessoal, a nossa conversa está muito boa, o nosso assunto está rendendo, né? Não é verdade, Maísa? Sim, com E certeza. eu queria passar... Então, pessoal, a nossa conversa está ficando boa, o nosso assunto está rendendo, né, Maísa? Eu queria fazer um pequeno intervalo para agradecer pessoas, nossos colaboradores, que nos ajudaram, fizeram com que esse projeto estivesse de pé acontecendo agora. Eu queria agradecer ao Poço União, a Rafa Gás, a Centralnet, o Núbia Souto, Elviro Filho, Nestor Gás Salinas, Drogaria Dois Irmãos de Salinas e o Alambiqueiro Dio. A vocês, um grande abraço e o meu muito obrigado. Sem vocês, isso não estaria acontecendo. Voltando ao nosso assunto, a senhora estava comentando sobre a casa paroquial, essa iniciativa. Eu queria saber como se deu essa elevação primeiro à quase paróquia e depois a elevação de quase paróquia à paróquia, né? Como foi? A senhora pode estar contando alguns detalhes para a gente? Sim. Então, né, como eu falei, antes, né, acompanhada a nossa comunidade pela paróquia de Santo Antônio de Salinas, e aí os padres que passavam por aqui, todos falavam, né, porque a gente tinha condições de ser paróquia. E aí começou o processo, né, trabalhando isso com a gente, nos orientando, o que deve fazer, o que não deve, o que precisaria ser comprado para, né, a gente já estar começando a se organizar, né? Sim. E começamos essa organização. E aí veio a ansiedade, a curiosidade, quem será o padre que vem, se é franciscano, se é diocesano, né? Mas aí a gente ficou sabendo que era diocesano, né? E o primeiro, né, veio o Padre Adriano, nosso saudoso e amado Padre Adriano, né? Muito alegre, sorridente. E como ficamos felizes com a sua chegada, né? E só um minutinho, ele é muito contagiante, que a senhora falou. Eu sei de testemunhos de muitas pessoas que ingressaram na igreja por conta de Padre Adriano. Eu sei de muitas pessoas que Padre Adriano falava, você serve para isso, você tem que entrar nessa pastoral. E as pessoas estão até hoje, firmes exemplos, né, nessas pastorais. Com certeza, né? Trouxe muita gente para a igreja, graças a Deus, né? Sim. E aí ele chegou aqui, né, a elevação à paróquia se deu no mês de março, mas ele veio janeiro já para nos ajudar a organizar, né? Que fizemos uma festa, foi uma bela festa, muita gente, né? Graças a Deus, foi muito trabalho, mas com prazer, né? Trabalhamos com prazer e foi linda, né? O dia da elevação, a nossa quase paróquia. E aí ficamos um período de quase um ano, né? De quase paróquia. Se organizando, preparando melhor, entendendo o que era ser paróquia, né? É uma grande responsabilidade. Porque até então a gente tinha o desejo e só pensava assim, vi um padre morar aqui, mas a gente não pensava nos trabalhos, nas outras, né, nas responsabilidades que com certeza ia aumentar muito, né? Então ele ficou esse período de quase paróquia preparando, né, para a elevação à paróquia. E aí, no dia 26 de dezembro de 2021, a nossa tão sonhada paróquia, né, foi elevada. Graças a Deus, né? E aí ele ficou com a gente, né, só um período de 1 ano e 5 meses, mais ou menos. E nesse período também veio o Padre Mike, né, como diácono. Né, ajudou muito aqui na nossa paróquia, como o Padre Mike ajudou, e aí veio como diácono, e depois padre, né, ele também não poderia deixar de mencionar, né, o nosso amado Padre Mike, né, que ficou com a gente um período, né, como diácono, né, depois sacerdote também, né, ele ficou aqui, lá em Indaiá, sim, ficou um período com a gente aqui, né, até a partida do nosso Padre Adriano, né? Sim. Inclusive ele estava morando com ele na época, né? E sim, ainda continuou conosco, né? Num período sofrido, né? A paróquia, todo mundo, os paroquianos sofrendo e Padre Mike ali com a gente, né? Difícil ele foi todos, assim, né? Foi ele que ficou sustentando a nossa paróquia, sustentando junto com a gente, né, toda aquela situação que nós estávamos vivendo naquele período, muito sofrido, por sinal, né? Sim. Até que Padre Ari, né? Até que Padre Ari
ficou de Rubelita nos atendendo aqui, né? Ele vinha todos os domingos, Não celebrava. sabia que o Padre Ari estava lá e vinha para cá. Ele ficou atendendo a gente um período até o Dom João, né? Na época, Dom João Justino, mandar, né? Designar, né? Designar, vamos uma palavra certa, né? Designar ele a ficar aqui conosco, né? E ele veio e, graças a Deus, está aqui com a gente até hoje, né? Muito bom, por sinal, né? Eu sou até suspeita a falar o quanto eu gosto de Padre Ari. Nossa, e assim, eu falo que Padre Ari, ele veio porque a gente precisava de uma pessoa como ele, né? Determinado, firme, né? Em relação à liturgia, né? Sim. A gente precisava de um perfil Padre Ari Sim. aqui em nossa igreja. Verdade. E assim, Padre Ari, a missa dele é uma verdadeira catequese, né? Sim. Eu até falo com ele que os meus, né? Vou falar do meu esposo, por exemplo, ele veio participar da missa assim com gosto verdadeiramente depois de Padre Ari, porque Padre Ari começou a dar essa catequese da importância da Santa Missa, né? Então, assim, eu gosto muito dele, né? Como pároco, gosto da Santa Missa. Então, assim, a homilia dele é uma verdadeira catequese, né? Muito bem. E a senhora está falando agora, já que a gente já está no período de paróquia, eu queria saber da senhora, como foi que a senhora foi designada, como foi que a senhora foi escolhida, como a senhora chegou no cargo de conselheira paroquial? Na verdade, eu nem fui assim, eu falo que foi como, não sei, nem sei falar. É uma coisa de Deus, né? Vamos dizer assim, eu prefiro que seja assim, né? Eu era, na verdade, secretária, né? Do conselho, e no dia precisava de escolher uma conselheira, porque a que estava, né, que era Grazi, ela estava passando por um período, né, o pai doente, né, estava com um bebê novo. Sim. E ela estava difícil para ela. É um cargo que exige bastante, sim, né? E aí ela pediu o padre para ela afastar um pouco, porque ela não estava dando conta, né? Na verdade, que com criança pequena, com pais doentes, que ela tinha que ir ajudar os pais, a mãe, né, cuidar do pai. Então, ele entendeu e concordou com ela, né? Então, nesse dia, ele falou na reunião, hoje nós precisamos escolher uma conselheira. E aí, ninguém queria, uns, não, eu já tenho esse cargo, e eu quietinha no meu canto, tranquila assim, eu já sou secretária mesmo, não vai sobrar para mim, né? De repente, faz a eleição, né? Vamos votar. E aí, na verdade, quem ganhou como conselheira foi Vanisa, né? Sim. Ela ganhou e eu em segundo lugar, aí eu ficaria como vice dela. E ela falou, como já estou coordenando o patrimônio, eu não quero ficar. Se você ficar, eu fico como sua vice. E aí a gente vai trabalhar junto. E eu, no primeiro momento, chorei, fiquei com medo, né? Mas depois eu, ainda de olhos fechados, chorando, me veio a passagem de Isaías, né, 41:10, que fala, né? Eis que estou contigo, não tenha medo, né? E aí eu falei, o Senhor tem um propósito na minha vida. Até porque, né, tem um fato que aconteceu na minha vida, na minha infância, que, né, não sei se é o momento de contar, mas é porque, sempre, pode ficar à vontade. Então, agora, particularmente, estou curioso para saber o que ela vai falar aqui. 5 anos eu tive um problema sério de rins, né? Estava praticamente desenganada, como dizem, né? E nesse período eu fiquei, né, em Salinas, eles, né, cuidando, e eu pedi para a mãe, pedi a Nossa Senhora para me curar. E mãe fez o pedido numa noite, no outro dia eu amanheci sã. Não tinha nada. Louvado foi um verdadeiro milagre, né? Milagre. Foi um verdadeiro milagre, porque o médico falou, não tem explicação. O rim dela estava podre, que eu estava me recuperando para ver se eu aguentava a cirurgia, né? Sim. E ele falou, foi um verdadeiro milagre. Então, nessa hora, passou isso tudo na minha cabeça. Se Nossa Senhora
me fez com que eu ficasse, né, intercedeu por mim para eu ficar, é porque ela tinha um propósito na minha vida. E será esse? E nesse momento, o Padre Ari olha para mim e fala: fica, Maísa, fica. Nós vamos trabalhar junto, eu vou te ajudar. E aí, eu antes de responder o sim, ele bateu palma, ela aceitou. E aí, estou aí, né? Assim, com minha pequenez, com a fraqueza. Fazendo ótimo trabalho, tem que falar, não sou capaz, mas eu, pessoalmente, eu não sou, de jeito nenhum. Mas é o Senhor que nos usa, né? É o Senhor que vai fazendo por nós. É a graça dele, né? Que faz acontecer tudo. Ele que desperta em nós. Sim. Tem um fato que eu gostaria de comentar aqui, que eu sei também da história da senhora, que a senhora estava falando da sua infância, então vamos voltar lá no passado. Fiquei sabendo que quando a gente nem celebrava, a gente assim, né? Eu não era nascido, mas quando nem se celebrava muito bem a liturgia, que a senhora foi a primeira ministra da Sagrada Comunhão Eucarística. Conta mais um pouquinho de detalhe dessa história. Verdade, né? Quando colocou o Santíssimo aqui, eu fui, né, escolhida para ser uma das ministras, né? Em 87, eu, Israel e Dona Dina de Seu Tião Suara, né? Ela morava na roça, eu também morava, era recém-casada, né? E o Senhor me deu essa missão de ser ministra, né? Foi assim, era só 3 na época, era pouquinha gente mesmo, né? Então a comunidade era pequena ainda, né? Então era 3 e a gente trabalhou por esse período, né? Fui ministra por 3 vezes, né? Saí, voltei mas é um ministério muito bom, né? Que assim, se todos passassem por ele. Sim. Como eu gosto de brincar, os pés e as mãos de Jesus. De Jesus, né? Que eu falo sempre. Receber Jesus é maravilhoso. Agora, você imagina você levar Jesus ao outro, né? Também é muito bom. E é gratificante para a gente, né? Como cristão, leigo, né? Ter essa graça de poder levar Jesus aos nossos irmãos, aos enfermos, né? E é bom porque a gente acaba visitando os nossos enfermos, né? Sim. Então, é muito bom. Muito incrível. Então, pessoal, mais uma vez, o nosso assunto está muito bom, está interessante. Está bem conversar com ela e aprender um pouquinho sobre a história dessa nossa comunidade. Eu queria saber da senhora, Maísa, como é coordenar uma comunidade tão viva e alegre como essa? E quais são os desafios? Com certeza tem muito trabalho, tem muita dor de cabeça, tem muito aquilo que fica escondido, né? Quais são esses desafios? A senhora pode estar contando pra gente? É um desafio mesmo, né? Muito grande. Eu acho que o maior desafio é lidar com pessoas diferentes, né? Cada um pensa de um jeito e além disso, conciliar tudo, né? Tarefas da igreja, serviços da igreja com tarefa em casa, esposa, né? Sou esposa, sou mãe, né? Então, a gente é dona de casa. Então, é um desafio para a gente estar coordenando, né? Lidar com essas diferenças, né? Com essas diferenças é sempre um desafio. E o papel da senhora talvez seja justamente unir nós que somos leigos, que estamos reunidos em todos os lugares, com a figura do sacerdote, que é Padre Ari, não é verdade? Com certeza, né? A função de um conselheiro é essa, né? De ser essa ponte. Eu costumo dizer assim, né? É ser essa ponte, é representar a comunidade, é aconselhar, é unir, levar um recado, né? Quando precisa de alguma coisa, levar até o sacerdote, é ajudar nas reuniões do conselho, nos planejamentos. Então, é muito trabalho, né? Muito trabalho. Mas graças a Deus, Maria está sempre te ajudando, né? Maria está sempre lá com a mãozinha dela, sempre, né? Nos auxiliando. E além dela também, né? Que a gente sabe que a mão dela, ela cuida de tudo, né? Quando a gente está com medo, que pensa que não vai dar certo, ela vem e fala: calma, fica tranquila, a paróquia é minha, né? Então, eu não vou deixar cair. E também, assim, por ter também coordenadores muito, vamos dizer assim, muito competentes, né? Muitos responsáveis. Tem uma vice maravilhosa, que é a Dona Vanisa. Dona Vanisa a gente pode confiar, né? Que ela ajuda muito. Então, assim, eu
é desafiador, mas ao mesmo tempo é tranquilo, porque tem muita ajuda, né? Muita ajuda. Então. E principalmente dela, né? E como a senhora falava, como a senhora percebe a ação de Nossa Senhora Imaculada Conceição em nossa comunidade? Aí eu acho que tenho certeza, né? A mão dela está em tudo, né? Em todos os momentos, em todas as celebrações. Como prometeu o padre que falou para a senhora que Maria ia cuidar de tudo desde o início, né? Sim. Então, realmente... E ela tem cuidado, né? Ela tem cuidado de tudo, da minha casa, da minha família. Ela tem cuidado de tudo, né? Da nossa paróquia, das pastorais. E eu falo assim, dos cuidados agora, a gente vê a festa, né? Na festa da padroeira, agora, desse ano de 2025, a gente saiu da reunião do conselho sem um coordenador. E Padre Ari ainda brincou. Se não achar, vamos sair com essa nas costas, minha e de Dona Vanisa e Maílza. E ao sair, uma das membros, né, das coordenadoras aqui, ela saiu e ela disse que já foi rezando e entregando, né? Na estrada, caminho da casa dela, ela já foi entregando. Nossa Senhora, a festa é da senhora, né? Ajuda que aparece alguém para coordenar. E na mesma semana ela mostrou quem deveria coordenar a festa, né? Sim. E é tão bonito que eu até chorei de emoção no dia que ela me contou, porque ela foi rezando, Nossa Senhora mostrou, e quando Nossa Senhora mostrou o que ela falou para a pessoa falou, está confirmado uma oração que eu tive também essa semana, uma conversa que eu tive com ela, né? E aí tudo se confirmava e tudo deu certo, porque a mão dela estava... Sim, que história incrível, né? E sem essa poderosíssima e visível, né? Esse testemunho dado aqui agora, essa visível proteção de Nossa Senhora e intercessão dela, a gente pode ver que, sinceramente, está confirmado. Sim. A festa é dela e ela toma conta, e ela cuida de tudo, e ela protege, e ela intercede, e ela toma consigo, assim, as responsabilidades de tudo. Com certeza. Ela é poderosa. Ela é nossa maior intercessora, né? Nossa maior intercessora. E a gente falando sobre essa intercessora, a senhora podia falar um pouquinho como foi o título, como que significa esse título de Nossa Senhora Imaculada Conceição para a nossa comunidade? A senhora disse que o Indaiá era, e é até hoje, né? Imaculada Conceição. Né? Sim. Seria uma grande devoção do fundador, João Bernardino? Com certeza, né? Porque ele coordenava lá, e ele vindo para cá, ele falou, não, aqui também vai ser Nossa Senhora Imaculada Conceição. Com certeza era, né, devoto a ela, né? Então, ela é a Imaculada, quer dizer pura, né? Sem mácula, sem manchas, né? Então, essa mulher obediente, então é tudo isso, né? E eu vejo que é nós também, porque a gente, às vezes, por mais que às vezes a gente quer fazer, né, ou desobedecer, mas não, a gente volta atrás, a gente sempre é obediente a tudo, né? Ao sacerdote, ao nosso bispo, a gente é obediente à nossa igreja, né? Sim. Com certeza. Muito legal saber que nós temos ela, né? Eu não me engano, se eu não me engano, foi Padre Hugo que disse em uma pregação que nós somos privilegiados de ter Maria. De ter ela aqui, né? Como padroeira. Padroeira, foi mesmo, né? Eu queria dar um recadinho agora para o pessoal que está assistindo esse vídeo, que está gostando desse nosso episódio. Esse é o segundo episódio de toda uma série de episódios. Traremos ainda muitos convidados até aqui essa mesa para bater um papinho com a gente, para estar contando. A gente já está confirmado os nossos próximos... E a gente já tem confirmado os nossos próximos convidados. Serão 2 jovens, fogosos, eu não vou estar rebolando. Eu não vou estar revelando. Ai, vamos lá. É a fome. E a gente já tem os nossos 2 próximos convidados que estarão aqui batendo papo comigo. Eu não vou estar revelando nesse momento, mas serão 2 jovens. E eu peço para vocês que acompanhem. Fiquem ligados, fiquem atentos aos nossos próximos lançamentos. E você que está gostando, não é verdade? Compartilha, fala para esse pessoal aí, tia, por favor, compartilhar esse nosso episódio.
Isso mesmo, né? Todos devem compartilhar para todos os seus, né? Longe ou perto, compartilhe, né? Para que todos conheçam a nossa história. Deixa eu perguntar, a senhora está pedindo para eles compartilhar, mas a senhora está acompanhando, a senhora vai assistir, né? Todos os nossos episódios. E meu filho lá no Sergipe já está louco para Aí, ver. ó, Glória. Então é isso. A gente já está encerrando essa nossa conversa. Agradeço a nossa conselheira por ter aceitado o convite de estar aqui, dando essa nossa entrevista, esse seu depoimento, contando um pouquinho da sua história. E é muito incrível saber dessa história dessa nossa comunidade, desse povo tão vivo, né? E com uma chama viva ainda, né? Tem muitos jovens ainda que vão continuar esse processo. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Imaculada Cast. Agradeço a todos os patrocinadores que fizeram com que isso seja possível. E foi um papo muito inspirador sobre a Virgem Maria, sobre a nossa festa, sobre a história dessa nossa paróquia. E é muito incrível receber depoimentos e testemunhos tão incríveis como a senhora contou aqui sobre, como é que eu posso dizer, a decisão, né? Essa escolha do coordenador dessa nossa festa, dessa edição de 2025. Muito bom receber a senhora aqui. Seja, como é que eu posso dizer, estamos de braços abertos para te receber quantas vezes a senhora quiser voltar. Eu é que agradeço, né, o convite, agradeço a cada um de vocês, né, PASCOM, Grupo Jovem Atos 29, né? Isso. Agradeço a vocês pelo convite, pelo trabalho que vocês também vêm desenvolvendo na nossa paróquia, né? Agradeço também os festeiros, né, pela criatividade com que eles estão, né, conduzindo a nossa festa, muita novidade. Então, eu agradeço cada um de vocês, né, que estão empenhando para que tudo isso aconteça. Que Nossa Senhora Imaculada Conceição abençoe todos nós. Cada um de nós. Então, chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria me despedir de vocês e pedir o seguinte, que compartilhem. Se você gostou, se assistiu até aqui, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe e não perca nenhum dos próximos episódios que estaremos lançando. A gente está querendo lançar um por semana. Não parar, chamar convidado atrás de convidado. Então, e agora acompanha as nossas redes sociais, a gente vai estar deixando aqui embaixo, mas é Imaculada Conceição em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, e no Spotify é Imaculada Cast. Então não perca, acompanhe e siga em nossas redes sociais. Vamos dar um tchau para esse pessoal? Sim, só antes de dar o tchau, agradecer também ao nosso pároco, né, Padre Ari, claro, né? Ele pelo apoio, pelo incentivo que ele vem dando a nós, né? Então, ele nos encoraja a cada dia. Obrigada, Padre, por tudo. Eu não queria falar nada, mas Padre Ari está enrolando a gente para aparecer no podcast. É muito compromisso, é muita correria, mas a gente está aí, Padre Ari. Vem, mas ele vem. Vem. E vai ser muito incrível receber a presença. Com certeza. Ele tem muita história legal para compartilhar, muita coisa. Então, espere esse nosso episódio que promete e vai entregar muito. Sim. Não é verdade? Com certeza. Ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês. Amor à Imaculada sempre. Tchau, pessoal. Tchau.